Que alegria poder estar com vocês. E eu tenho assim a plena convicção de que não é uma sensação, mas é uma convicção de que todas as vezes que eu piso em Pouso Alegre, eu tenho a mesma convicção que eu estou em Miranda, né? Por quê? Diga comigo: um só Espírito, um só Deus, um só batismo, uma só fé. Amém? A convicção dessa unidade no Espírito, que traz o vínculo da paz e que nos faz andar alinhados a um único propósito, que é o propósito eterno de Deus, e que a partir desse propósito nós somos impulsionados então a cumprir também uma missão única. Então todos os lugares que você pisa, que está sendo construído algo ligado ao propósito único de Deus, eterno, e uma missão única, não é um sentimento, é realmente algo que é estabelecido por uma convicção de unidade plena. Amém? Nós amamos essa igreja. Nós precisamos entender que tudo que Deus já fez, Ele fez a partir daquilo que Cristo fez. Tudo que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu no Filho. Amém? Então a Bíblia diz que eu não vou ser, eu já sou abençoado. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais a partir de Cristo Jesus. Então eu não posso aceitar nem o menos, nem o mais do que Jesus conquistou. Deus estabeleceu no Filho, e nós estamos no Filho, e se nós estamos no Filho, nós recebemos uma herança da parte de Deus, e somos co-herdeiros junto com Jesus. Então nós não podemos aceitar nem o menos nem o mais do que Jesus conquistou na cruz. Diga assim: eu em Cristo sou abençoado. Nós precisamos entender que toda verdade estabelecida, ela está estabelecida. Nós temos que saber diferenciar realidade de verdade. A realidade que você está vivendo não é a tua verdade. Nós precisamos chamar a existência da verdade que está em Cristo e dos seus princípios. Por quê? Porque a tua realidade não pode mudar uma verdade estabelecida por Deus em Jesus, mas uma verdade estabelecida por Deus em Jesus pode mudar a tua realidade. Mas só existe algo que pode impedir, é quando nós quebramos os princípios. Tudo está estabelecido em Cristo, amém? Mas quando se trata de áreas específicas da sua vida, cada área específica da sua vida tem uma porção dessa promessa, uma porção dessa herança. Cada área específica da sua vida tem um princípio. Esse princípio, ele é uma chave que faz com que você possa usufruir de cada porção da promessa em área específica da sua vida. No todo, Cristo já fez. Eu já tenho direito de tudo que Cristo fez. Tudo que Deus estabeleceu em Cristo é um direito que Ele quer que você usufrua. Mas quando se trata agora das porções da promessa e da herança, existem princípios que vão validar para que você usufrua. Diga assim: princípios são chaves para que eu usufrua do cenário, da promessa e da herança. Mas quando eu quebro esse princípio, eu tenho o direito é como se fosse uma grande caixa d'água, e que essa grande caixa d'água estabelecida tem um acesso que é Cristo, mas na ponta desse acesso tem uma torneira, e essa torneira é o que? É o princípio. Quando nós quebramos o princípio, nós estamos diante de tudo que foi estabelecido. Temos a conexão com Cristo, temos,
Mas a quebra do princípio fecha a torneira. Eu sou impedido de usufruir. E a palavra de Deus em Juízes 6, ela traz esse entendimento com clareza. O povo de Deus estava no lugar onde Deus havia prometido, aonde Deus havia estabelecido o cumprimento de uma promessa. Ele disse: vocês sairão do Egito e eu levarei vocês para uma terra que mana leite, que manda mel. Essa promessa foi Deus que fez. Nós não estamos requerendo a promessa. Deus estabelece uma promessa, e quando você não quer viver a promessa, você está negando o que Ele estabeleceu para você. Diga assim: Deus quer que eu usufrua do que Ele prometeu. E o povo de Deus recebeu uma promessa, e o povo de Deus estava no lugar da promessa, numa terra que foi prometida, e realmente a terra tinha leite, tinha mel, todas as promessas foram estabelecidas. Deus prometeu, e eles estavam no lugar certo, diante da validação da promessa. Mas o que eles fizeram? Eles quebraram um princípio. Eu quero dizer para você que é possível você estar em Cristo, mas não usufruir do que Cristo conquistou. E a única forma que isso possa não acontecer é quando você quebra o princípio. Então você tem o direito, mas não usufrui, porque o princípio foi quebrado. Ele disse: vocês não podem adorar outros deuses. Nessa terra que você vai pisar, não adore outros deuses, não se contamine com outros deuses. Fiquem firmes num altar único de adoração somente a mim. Faça diferença nessa terra. Mesmo que você está diante da promessa, você precisa entender que você precisa ter responsabilidade com os princípios. E eles quebraram um princípio. E a Bíblia diz em Juízes 6 que eles chegaram numa condição, o povo de Deus, que eles não suportaram mais. E eles clamaram ao Senhor numa oração. Eles pediram ao Senhor socorro numa oração. Eles disseram para o Senhor o auxílio do céu, porque eles estavam já por 7 anos, devido à quebra de um princípio, de um altar de adoração. Por 7 anos eles estavam cativos. E qual era o cativeiro deles? Eles estavam impedidos de usufruir daquilo que Deus prometeu. E isso abriu uma brecha. Diga assim: Satanás não tem legalidade de tocar na minha vida, porque eu fui comprado pelo sangue, lavado pelo sangue. Ele não tem legalidade. Todas as vezes que ele age na ilegalidade, porque ele é ilegal, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é ladrão, ele é ilegal em tudo que faz. Porém, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a devorar. Então, esperando o quê? Uma brecha. Quando nós quebramos um princípio, nós abrimos uma brecha, e por essa brecha entra os saqueadores. O povo de Israel quebrou essa brecha, e ao adorar outros deuses, eles não só foram impedidos de usufruir da promessa, a brecha atraiu saqueadores. Eles estavam impedidos de usufruir, e tudo que produziam, eles eram roubados. Havia saque constante de tudo. Isso foi cansando o povo de Deus.
O povo de Deus estava oprimido pelos saqueadores. Os medianitas estavam dominando por 7 anos, saqueando tudo que eles produziam, todas as suas plantações. Eles não tinham força, diga comigo, força. E foi quando eles resolveram orar e pedir ao Senhor, através dessa oração, como diz em Juízes 6, eles viviam escondidos, tudo que eles plantavam era saqueado. Sabe que às vezes nós estamos em Cristo e às vezes a quebra de um princípio nos impede de usufruir da promessa que valida aquele princípio. E além disso, nós abrimos brecha por saqueadores. Somos saqueados. Somos saqueados nas nossas emoções. Somos saqueados na nossa mentalidade. Somos saqueados no nosso físico. Somos saqueados na nossa fé. Somos saqueados naquilo que trabalhamos. Mas nós estamos em Cristo. Eles estavam na terra da promessa. Eles estavam no lugar certo e havia sobre eles o cumprimento da promessa. Mas não usufruíam e eram saqueados. Depois que eles fizeram essa oração, a primeira coisa que Deus enviou foi um profeta. Diga assim: a voz profética traz destino. A voz profética, ela traz um destino, e esse destino traz clareza. Deus enviou um profeta para dizer o porquê que durante 7 anos havia cativeiro, aonde eles necessitavam de um conserto, de uma brecha que precisava ser fechada. Deus enviou um profeta, enviou a voz, que trouxe destino, que trouxe clareza, que trouxe entendimento. Uma voz faz diferença. Eu tenho meu filho João, e eu sempre digo para o meu filho João assim: João, quando o papai viajar, você vai ter 2 opções. A primeira opção é você ser guiado, ser destinado pelos meus olhos. E ser guiado e ser destinado pelos meus olhos, eu preciso estar presente. Eu percebo, filho, que você no horário dos cultos, você fica me procurando. E aí quando você me acha, eu estou olhando para você. E aí eu vejo que você se arregimenta, você... Por quê? Porque quando você percebe que eu estou te olhando, os meus olhos arregimentam a tua vida, te trazem destino, os meus olhos. Agora isso é um nível de honra. Mas filho, e quando eu não estiver presente? Você não vai ter mais os meus olhos como uma segurança de destino, de proteção, de clareza. Mas eu acho que você deve ir mais além. Quando eu não estiver presente, você tem que ser arregimentado pela minha voz, não pelos meus olhos. Enquanto você não entender a minha voz, eu não posso sair de perto de você, porque são os meus olhos que te dão destino e proteção. Mas o dia que você aprender a ser direcionado pela minha voz,
você não vai precisar mais dos meus olhos. A minha voz te traz destino mesmo que eu não esteja presente. E quando eu não estiver presente, você sai da escola, e eu ter te dado uma direção dizendo: sai da escola e vai para casa e não pare em lugar nenhum. Lá naquele momento você não vai ter meus olhos, você vai ter uma decisão de ser guiado e direcionado pela minha voz. E quando seus amigos disserem: João, vamos parar aqui, a minha voz vai dizer: não, eu tenho uma voz que me deu um destino, que me deu uma direção. Aqui Deus levantou um profeta, e o profeta veio com uma voz profética para trazer um destino. Sempre Deus vai levantar uma voz de destino. Mesmo que você tenha o Espírito Santo, e eu também, mesmo que você se apresente diante do próprio Deus, e eu também, mas Deus sempre levanta uma voz que organiza o ambiente. O povo de Deus recebeu agora uma voz de destino, o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Mas agora Deus foi mais além. Deus precisava levantar no meio daquele povo um restaurador, um reparador de um princípio, para fechar a brecha, para que eles pudessem usufruir de tudo que Deus havia prometido. E ali então Deus envia agora, diga comigo, um anjo. E o anjo fala agora com quem? Com alguém que também estava indignado com aquela vida. E o anjo vem e fala com Gideão. Gideão estava indignado. Gideão não estava usufruindo. Gideão estava confuso. Por quê? Porque as gerações passadas falaram muita coisa de tudo que Deus fez, e de tudo que Deus havia prometido, e de tudo que eles viveram como experiência. Mas na geração de Gideão, tudo que ele produzia, tudo que ele plantava, ele malhava trigo aonde? No lugar de pisar uvas. Gideão andava oprimido, e Gideão não estava entendendo, Gideão estava confuso. E Gideão queria uma resposta. O profeta já havia falado com o povo, mas agora o céu precisava levantar um restaurador. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Deus levantando restauradores. Diga comigo, de gerações. E como que Deus levanta um restaurador? Gideão estava pedindo uma resposta, mas quando o anjo não veio trazer uma resposta final para Gideão. Diga comigo, resposta final. Tem muita coisa que você está vivendo que pode estar relacionada à quebra de um princípio, pode, mas tem muitas coisas que você está vivendo que quando você ora, você quer a resposta final de Deus. Mas nesse caso Deus queria levantar um restaurador. E o que Deus fez? A primeira coisa que o céu falou com o futuro restaurador, ele precisava agora restaurar. Não era a promessa, ele precisava restaurar o que 7 anos de cativeiro fez com Gideão. Existem muitas coisas que você está vivendo que danificou a sua identidade. E a primeira coisa que o céu fez, quando falou com Gideão, ele disse assim: você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão queria uma resposta, apóstolo Isacar.
para tudo aquilo. E aí o céu veio com uma restauração da sua identidade. Ele estava oprimido, ele estava com medo. A primeira coisa que o céu fez foi chegar diante dele através do anjo e dizer: você é corajoso, 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 você é corajoso. Por quê? O céu não podia restaurar as promessas sem restaurar aquilo que precisava ser restaurado no seu interior. O céu está falando para você: você é corajoso, você é corajoso, você é corajoso, você é corajoso, você é corajoso. A primeira restauração que precisava acontecer era a sua identidade. Por quê? Existem cativeiros que nós vivemos por quebra de princípios que roubam a nossa identidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é corajoso. O que mais que o céu quis restaurar? O céu quis restaurar quem estava com Gideão. E o que o anjo disse? O Senhor está com você. Ele quis dizer: Deus não te abandona. Deus, Ele é fiel, mesmo que você não é fiel. Deus não te abandona. Deus é fiel. Deus não te abandona. Deus é fiel. Deus não te abandona. Deus é fiel. Deus não te abandona. O que o anjo estava trabalhando com Gideão? Ele estava derribando o cenário de quem ele queria levantar. Você sabe que muitos cenários que estão ao nosso redor caem quando Deus restaura aquilo que está dentro de nós. Quando Deus restaura, Sara, aquilo que está dentro de você, Ele derriba o cenário que está fora de você. Porque o cenário que está dentro de você está ligado àquilo que está fora. Ele disse: Gideão, você é corajoso e Deus está com você. Restauração de identidade e restauração de quem Deus é. Primeiro Deus precisa restaurar quem você é, e depois Deus precisa restaurar quem Ele é para você. Nessa noite você precisa entender que Deus é com você. Havia o que? Medo, diga comigo, medo e dúvida. Por isso que ele falou coragem e disse: Deus está com você. Coragem, irmãos. Deus está com você. E foi isso o que o céu trouxe. Mas Gideão disse assim: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Gideão, coragem, Deus está com você. A primeira restauração que Deus quer fazer nessa noite é no seu interior. Ele quer expulsar o medo, expulsar a dúvida hoje do seu coração. Eu quero declarar uma Deus vai restaurar hoje. Ele vai expulsar o medo e Ele vai expulsar a dúvida. Existe uma construção nessa noite que quer levar você para o cativeiro do medo e para o cativeiro da dúvida. Deus não me abandona. Deus não te abandona. Deus está com você. Coragem. Deus está com você. Coragem.
Nós queremos declarar que toda a construção de uma consciência do medo e da dúvida pela espada do Espírito, nessa noite nós dissipamos na tua vida. Eu sinto o cheiro de medo e dúvida. Diga para a pessoa que está do seu lado: é mentira. Diga: esse medo é mentira. Essa dúvida é mentira. O que você está sentindo não pode invalidar o que você é e o que Deus é. Deus estava fazendo o quê? Levanta daí, Gideão. Coragem. Esse medo, levanta. Ei, eu sou com você. Mas aí o céu não parou por aí não. Ele restaurou a identidade e restaurou quem Deus era. Mas aí o céu insiste com Gideão. No versículo 14 ele diz assim: então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Ele estava pedindo uma resposta de Deus. Mas o que o céu queria fazer? Queria fazer dele uma resposta. Tem muitas coisas que você está pedindo, que Deus quer levantar você para ser o que você está pedindo. Por quê? Porque tudo que Deus faz, Ele não trabalha só por causa de você. Tudo que Deus faz tem a ver com a coletividade, tem a ver com o seu propósito. Deus estava dizendo: ei, Gideão, o que eu vou fazer não é por causa de você. O que eu vou fazer é por causa do meu propósito por todos. Deus só trabalha com propósito, irmãos. Tudo que Deus faz está ligado ao seu propósito. Deus não vai se submeter somente a uma sensação ou um desejo, mesmo que seja por uma quebra de princípio. Quando Deus faz, Ele quer fazer ligado ao propósito eterno de Deus. E Ele fala para Gideão: Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel. Eu estou mandando. Ele estava como? Oprimido, malhando trigo no lugar de uvas, de pisar uvas, sendo saqueado pelos medianitas. E agora Deus está dizendo: você vai levantar e você vai libertar essa geração. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas, mas a misericórdia de Deus, ela quer reverter esse quadro, não só para restaurar um princípio, mas através desse princípio Deus quer libertar uma geração. O cenário que Gideão estava vivendo era ao contrário do que Deus estava mandando ele fazer. Existem muitas coisas que Deus quer levantar você nesse tempo, que quando Deus falar, não vai bater a conta natural do que Ele está pedindo para você fazer. Mas você precisa entender que o que regimenta você é uma palavra. Então, se Ele mandou, Ele tem compromisso com aquilo que Ele libera. O Senhor está falando para você nessa noite: vá com toda a sua força e liberte, restaure. Ele está dizendo: sai daí. Caiaca, sopa, papapá. Aí Gideão
recebeu uma palavra. Você vê que ele recebeu duas palavras do céu. A primeira palavra ele recebeu: coragem, Deus está com você. E ele deu uma contrapalavra. E qual foi essa contrapalavra que ele deu? Ele estava demonstrando: mas como? Como, Senhor? Que o Senhor está dizendo que eu sou corajoso e que o Senhor está comigo, se eu estou vivendo tudo isso? Ele acaba de receber a segunda palavra, e o que ele diz? Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Tem muita coisa que Deus fala com você, que você precisa aprender a se submeter ao que Deus está falando, não à sua estrutura. Porque se você colocar a palavra de Deus na sua estrutura, você traz a grandeza de um Deus para a sua pequenez, para a sua limitação. Você não pode trazer Deus para dentro da sua estrutura. Você anda por fé. E quem anda por fé não vê aqui. Quem anda por fé, os olhos estão aqui. Diga assim: os meus olhos estão nos meus ouvidos. O que faz você ver são os seus ouvidos. Por quê? Porque você anda por fé e não por vista. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra acerca de Cristo. Então, quando você ouve a palavra, seus olhos, seu coração é aquecido e os seus olhos são abertos, e você pode voltar para anunciar a ressurreição de novo. Diga assim: os meus olhos estão nos meus ouvidos. O que eu vejo? Eu vejo aquilo que eu ouço. O que me faz abrir o meu entendimento e ter clareza no que Deus está falando? É conforme eu recebo aquilo que ouço. Porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Gideão recebeu essas duas palavras, mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. Existe, preste bem atenção que eu quero dizer para você aqui hoje, e eu quero ser um profeta nessa noite. Existe um tempo marcado por Deus para a quebra de cativeiros. Existe um tempo que Deus escolheu e disse: hoje chegou o tempo. Porque a quebra de um princípio nos leva para um cativeiro, e esse cativeiro nada mais é do que um Deus que é justo, um Deus que estabelece um juízo, mas não um juízo que te destrói, mas um juízo que te edifica no propósito. E sabe o que eu vejo aqui hoje, apóstolo Zacar? Um tempo de um juízo que vem para nos restaurar, terminando na vida de muitos. Existe cada quebra, diga assim, cada quebra de princípio tem um tempo de juízo. Diga assim: e o juízo é as consequências da quebra do princípio, é a colheita da quebra do princípio. Quando nós nos arrependemos diante de uma quebra de princípio, nós recebemos o perdão imediato. Diga assim: sentença é diferente de consequência. O que eu vejo? Um tempo de consequência que está relacionado às colheitas da quebra de um princípio, e Deus, Ele iguala a nossa justiça pela colheita.
Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Deus, Ele, por causa do sangue, não estabelece sentença através do seu arrependimento, mas Ele disse: filho, eu não vou tirar o tempo de colheita. O que eu vejo aqui nessa noite? Um tempo de colheita no meu espírito se findando na tua vida. E um tempo de restauração pelo entendimento da palavra a cada princípio, de nós valorizarmos os princípios. Ele disse: você vai esmagar. Quem que ele vai esmagar? Diga assim comigo: os saqueadores. Enquanto nós não tivermos o entendimento da quebra do princípio em todas as áreas específicas das nossas vidas, a gente vai prolongar o tempo de colheita por causa da quebra daquele princípio, e nós vamos ficar vivendo um tempo de saque. Por isso que ele diz: obedeça, se submeta a cada princípio que eu estabeleci. Josué 1:8 diz que se nós meditarmos de dia e de noite e andarmos segundo tudo que está escrito, eu serei bem sucedido. Eu vejo nessa noite aqui um tempo de colheita se findando na vida de muitos. Ele disse: diga o que eu estou falando. Existe um tempo de colheita se findando na tua vida. Nós vamos esmagar os medianitas hoje. Hoje é noite de nós esmagarmos os medianitas. Hoje é o dia que Deus está dizendo: basta agora, a colheita já terminou, e hoje você tem autoridade para dizer: medianitas, aqui não. E logo depois que Gideão recebeu essa palavra, Gideão disse assim: Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando, e por favor não vá embora até que eu te traga uma oferta. Sabe por que Gideão entendeu que precisava trazer uma oferta? Porque Gideão entendeu que estava recebendo do céu uma palavra de destino, uma palavra para um novo tempo, de um ciclo que estava se findando. O céu se abriu, o anjo estava falando, o profeta deu a voz de clareza e de destino, mas agora o anjo estava trabalhando com ele a restauração da sua identidade, a confiança plena de que Deus estava com ele, estava dando a ele uma palavra de destino, para que ele se tornasse um restaurador da sua geração. Ele estava dizendo: eu vou estar com você, você vai expulsar os medianitas dessa terra. E Gideão foi lá, preparou uma oferta, e diga assim comigo: e selou a palavra para um novo tempo, para um novo ciclo. E Gideão disse assim, depois de selar a palavra, depois de trazer um cabrito, cozinhar, depois de colocar diante da pedra, depois de ser consumido pelo fogo, agora o anjo deu um destino de como que ele restauraria o altar
Diga assim: o altar da sua geração. Ele disse: Gideão, você vai fazer o seguinte: seu pai Joás profanou o altar de adoração, abriu um portal, e este portal que foi aberto trouxe o impedimento de você usufruir da terra prometida, ainda trouxe saqueadores. Sabe, eu quero dizer aqui para os pais: cuidado. Suas escolhas, diga assim: minhas escolhas abrem portais. Eu tomo o maior cuidado, apóstolo Zacar, de todas as minhas escolhas nos princípios, porque eu tenho responsabilidade com a minha geração. Tenho responsabilidade com o João e com a Gabi. Que portal eu vou abrir? Um portal de obediência, de santidade, de busca intensa, de adoração ou de profanação? Homem, você que está aqui, você é um portal. Ele disse: você vai ter que destruir o altar que o teu pai construiu para adorar Baal e Acera. Agora, Gideão, você já entendeu. Eu já estabeleci em você. Você ofertou, você restaurou já a tua consciência diante desse altar. Mas agora eu quero fazer de você um restaurador de altares, porque você tem uma consciência para fazer isso. Você vai ter que destruir o altar, e você vai ter que edificar, reedificar, reconstruir um altar correto diante da minha presença, da presença do Deus único. Então destrói o altar de Baal, tira aquele poste ídolo de Acera, corta ele, faz madeira, que vai ser para queimar. E tem um boi de 7 anos que o seu pai está preparando, e esse boi de 7 anos é o mesmo tempo de cativeiro, 7 anos. E você vai colocar esse boi, você vai sacrificar e reedificar um altar do seu pai, para que haja uma legalidade sobre todo o povo. Diga assim: não basta só reconhecer, tem que abandonar os altares. Você tem que sair daqui hoje comprometido a abandonar altares que foram edificados e que não condizem com os princípios. E existem muitos altares que nós construímos para Baal e Acera, que vêm altares construídos segundo a nossa alma, a nossa carnalidade, o nosso desejo, o nosso pensamento, a nossa forma de ser, de agir, de querer viver. São altares. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós já fomos redimidos pelo sangue, amém? Nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O que nós precisamos agora é abandonar. Existem altares que foram reedificados e que estão impedindo de usufruirmos de tudo que Deus prometeu em Cristo, e ainda está trazendo anos de cativeiro. Decisões que vocês possam estar tomando, formas como vocês possam decidir viver, que não condiz com a vida de Cristo, não só impede a promessa naquele princípio, mas ainda traz anos de cativeiro, e ainda traz saqueadores. Gideão fez isso. À noite, junto com uma equipe,
destruiu o altar de Baal e de Acera e reedificou um altar correto de adoração ao Deus único, e pegou o boi do pai e queimou. O que ele estava dizendo? Existe uma herança que o meu pai construiu que não serve para mim, eu preciso destruir. O Espírito Santo está dizendo: existem heranças que eu estou edificando altares em cima dessa herança que não serve para você. Eu só aceito do meu pai e da minha mãe aquilo que condiz com Cristo. Porque agora você nasceu de novo. E agora você precisa viver uma nova vida a partir do novo nascimento, a partir de Cristo Jesus. Jesus é o teu modelo. É Ele que você deve seguir. É a Ele que você deve aperfeiçoar a tua vida ao modelo perfeito. A tua fé é fundamentada nele. Nele você é o que você é, mais que vencedor. Nele subsiste todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. E o que Gideão fez? Gideão fez isso. Diga para a pessoa que está do seu lado: corre o risco. Corre o risco. Corre o risco da obediência, irmãos. Corre o risco de se posicionar. Nós não queremos correr o risco, Sara, da obediência, e nós não queremos correr o risco de se posicionar em Cristo. Por quê? Porque quando o sol raiou e o povo de Israel viu o altar de Baal e Acera destruído e um altar ao Deus único profanado, o que Gideão diz? Eu, como restaurador, construí um altar para levar vocês de volta aquilo que vocês nunca deveriam ter saído. Existem posições que vocês têm que tomar para levar as pessoas no lugar onde elas nunca deveriam ter saído. A sua posição em Cristo, a sua forma de viver em Cristo é um altar correto que é levantado para trazer pessoas para o lugar onde elas nunca deveriam ter saído. E todas as vezes que você edifica um altar correto, tem confronto, tem afronta. Diga assim: viver a vida com Cristo, o jugo de Cristo é suave e leve, mas se posicionar em Cristo vai ter confronto para abrir os olhos de outros. Porque quando você vive uma vida de Cristo, você se torna a luz do mundo. Viver alinhado com a vida de Cristo, ter Cristo como único fundamento, ser semelhante a Ele em tudo, ser posicionado nele, andar segundo a sua fé fundamentada nele, é um altar correto. Todos vieram até Joás e dizendo: quem fez isso? Quem fez isso deve morrer. E começaram a fazer a pesquisa de quem fez. Descobriram que foi Gideão, o filho. Ele disse: teu filho deve morrer. Gideão deve morrer. Gideão veio restaurar o altar ao Deus único. Nós queremos Baal e Acera. Não importa o que vai acontecer, edifica um altar correto na tua vida.
Não importa o afronta, o confronto, a perseguição, não importa o que você vai perder, o que importa é você viver o altar correto a partir de Cristo. Aí Joás pensou, falou: vamos fazer o seguinte, se esse Deus que nós estamos servindo, ele realmente é o que é, deixa ele se vingar. Sabe o que aconteceu? Era um falso Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: resista à pressão. Diga assim: tenha caráter, mas por Cristo não precisa ter reputação. A reputação é aquilo que os homens pensam de você. Caráter é aquilo que você é a partir de Cristo. A sua posição em Cristo pode trazer desconforto para algumas pessoas. Você não está sendo nocivo com ninguém, você só está se posicionando em Cristo, só isso. Mas a sua posição em Cristo, o teu nível de santidade, o teu nível de busca, o teu nível de adoração, o teu nível de entrega, o teu nível de rendição, o teu nível de aguardo da volta de Jesus, pode sim incomodar as pessoas, mas também pode ser uma grande oportunidade para que elas abram os olhos e sejam restauradas. Sabe o que aconteceu? O altar ao Deus único foi restaurado. O menininho oprimido, que por causa de um portal do seu pai não estava usufruindo de tudo que Deus prometeu, que estava batendo trigo no lugar de uvas, agora recebeu uma palavra profética, trazendo um destino de conserto. O céu se abriu depois da palavra profética. Diga assim: depois da palavra profética, o céu sempre se abre. E agora, todo o povo de Israel retornou à essência do propósito, e não mais profanou uma adoração, ou dividiu a adoração, ou se prostituiu na adoração. Não, eles estavam agora novamente adorando o único Deus. Deus quer fazer de você alguém como Gideão nessa geração. Aonde você pisar a planta dos seus pés, vai ter um alinhamento. Aonde você colocar a planta dos seus pés, só das pessoas ouvir o seu nome, vai mexer com as pessoas. As pessoas vão começar a resistir a você, as pessoas vão começar a repudiar você. Por quê? Porque chegou naquele lugar um restaurador dessa geração. Alguém que está alinhado com o céu. Por quê? Porque ele derriba altares errados. Esse é você, apóstolo. Pisou altares de Baal e Acera, começam a ser destruídos, e um altar ao Deus único vai ser levantado. Oposição, resistência, perseguição tem que fazer parte de um restaurador, de um libertador dessa geração. Por quê? Porque ele é compromissado com um altar só. Ele anda alinhado com um altar só. O que aconteceu com o pai de Gideão? O altar foi restaurado. Diga assim: a promessa
foi restabelecida. Diga assim: e os medianitas não mais entraram na terra da promessa. Todas as vezes que você restaura um altar correto na tua vida, todas as vezes que você anda em obediência aos ensinamentos de Cristo e aos seus valores e princípios, o altar é restaurado, a promessa é restabelecida, e ali os saqueadores, eles são impedidos de saquear a tua vida. O que protege você? O altar correto. É você estar diante da presença, em oração e adoração, em santidade, que tem a ver com a volta de Jesus, porque a santidade determina o quanto você quer que Ele venha. Se Ele vai vir buscar uma igreja santa e sem defeito, a tua santidade é a maior demonstração que você quer que Ele venha. Todas as vezes que você levanta um altar correto na tua vida, a partir de Cristo, e você anda nesse altar correto, sem se desviar para a direita e para a esquerda, o que protege você? O altar. É o altar correto de você estar em Cristo, diante do Pai, sendo guiado pelo Espírito Santo, praticando os princípios que te guarda, que te protege. Diga assim: não é o sacrifício, é a obediência. Diga assim: a salvação é pela fé, mas o reino é ganho com esforço. Diga assim: a salvação, Ele deu tudo, o reino é você que dá tudo. É noite de restauração de altares. Mas não para por aí não. Quando há uma restauração de altar, não há só o restabelecimento da promessa e os medianitas são expulsos da terra da promessa. O Senhor falou assim: agora é o seguinte, Gideão, tudo que tiraram da terra da promessa, tudo que tiraram desse lugar de promessa, tudo que foi roubado desse lugar de promessa, tudo que foi arrancado de vocês desse lugar de promessa, nesse lugar de promessa tem que voltar tudo que foi tirado. Então agora é o seguinte, Gideão, você não só é um restaurador, você vai participar da restituição. Então você vai preparar homens, eu vou fazer uma seleção, e você vai agora, sabe aonde? Na terra do inimigo. Diga assim: o que foi roubado não vai ficar assim não. Nós vamos pegar tesouros em trevas. Um restaurador, ele não só reedifica o altar correto, ele tem uma legalidade para entrar no campo do inimigo e dizer: daqui o que você roubou, da minha geração, me dá aqui. Tem momentos na intercessão que eu estou à noite, que abre portais, e aí eu vejo alguns espíritos malignos que de alguma forma lá no passado roubaram. Aí o Espírito Santo falou: aí, Cristiano, é um tesouro que foi roubado, pega de volta. Eu vou lá e falo: me dá aqui, eu tenho legalidade. Eu pego o tesouro em trevas, e aí eu vejo a liberação acontecendo na minha geração. Restauradores, eles não só participam da restauração, de restabelecer, mas eles participam da restituição. E eu quero ser profeta na sua vida, Diego. Chegou o tempo da restituição. Você vai entrar, você vai pegar tesouros em trevas. O que Gideão fez com os 300? Entrou na terra do inimigo, perseguiu o inimigo,
e trouxe tudo de volta. O que foi roubado, Ele trouxe de volta. Diga assim: Deus não quer só restaurar, Ele quer restituir. Restauração e restituição é um direito. É tempo de restauração e tempo de restituição. E a única coisa que nós temos que fazer é o quê? Restaurar o altar. Todos os dias quando eu acordo de manhã, sabe qual que é a minha posição? Há 25 anos, andar em Cristo. Eu não abro mão. É me posicionar em Cristo. Porque sabe o que Cristo fazia? Só uma coisa: só a vontade do Pai. Quando eu estou em Cristo, quem aqui quer fazer a vontade do Pai? Levanta a mão. É só estar em Cristo. Porque Jesus só fazia a vontade do Pai. Tudo que Ele fazia estava relacionado ao Pai. Ele só fazia o que Ele via o Pai fazer. Tudo relacionado a Jesus tinha um propósito, e o propósito estava no Pai. A igreja de Cristo no Brasil, em toda a terra, precisa andar assim, com um altar só. E aí sabe o que vai acontecer com essa igreja? O inimigo não vai chegar até ela, ela que vai nas portas do inferno. A igreja que anda assim, ela tem legalidade para ir até a porta do inferno e dizer: você não vai prevalecer na minha casa, você não vai prevalecer na minha geração, você não vai prevalecer na minha cidade. Onde você plantar a planta dos seus pés vai ser como Jesus. Você vai descer do barco, pisar num território, os demônios virão dizer: o que hei de ter contigo? Por que vem me atormentar antes da hora? Eles não vêm para se opor, eles vêm para pedir misericórdia. Porque nós temos uma autoridade delegada em seu nome. Chegou a hora da igreja andar assim. Não é dela ser atacada, é dela fechar portais, dela derribar altares, dela trazer alinhamento, dela buscar restituição e dela ir até a porta do inferno e dizer: aqui não. Isso é a igreja que faz a diferença, que traz o avivamento social onde ela está. Se você lá no seu trabalho andar em Cristo, você está andando no altar correto. Tudo que está ao derredor vai se alinhar àquilo que você carrega, porque maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Amém? É tempo de restauração de altar. Vamos ficar de pé. Hoje é uma noite de posição. Eu vou andar segundo a minha fé. Eu vou ser regimentado pela minha fé. Eu vou ter um altar correto. Vem cá esse casal que está se abraçando ali. Eu desci aquela hora, já abracei e beijei vocês. Fica aqui pertinho. Eu não conheço vocês, mas Deus já falou com vocês hoje. Quem quer viver isso? Levanta a mão. Vem para frente. Nós vamos adorar. É uma noite de você dizer: a partir de hoje eu vou me posicionar num altar correto.
eu vou andar em obediência aos princípios, eu vou estar comprometido com tudo que o meu Senhor é comprometido. E eu sei que a minha vida com propósito não está em fazer o que eu quero, mas está em fazer a vontade do meu Pai. Chega mais perto do altar, irmãos, toca nesse altar. É posição a partir de hoje. Adorar, Senhor, o meu prazer é o altar único. Nós estamos na promessa. A igreja de Cristo já tem a promessa, mas se ela não estiver no altar correto, ela vai ser impedida de usufruir e vai abrir uma brecha para saqueadores. Ela não vai cumprir o propósito de Deus na terra. Meu prazer é te adorar, Senhor. Meu prazer é noite de abandonar os altares de Baal e Acera. É noite de meter a marreta do arrependimento. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Meu prazer é te adorar, Senhor. Meu prazer é te adorar. Deus está restaurando, igreja. Ele está dizendo: levante-se, ser corajoso, eu estou com você. O meu prazer é te adorar, Senhor. Meu prazer é te adorar. Igreja Rei Jesus, ande em Cristo. Ande em Cristo, ande em Cristo. O teu amor nunca falha, sempre me abraça. Ande em Cristo, Rei Jesus. O teu amor nunca falha, sempre me abraça. O seu amor nunca falha, sempre me abraça. Restauração, restituição. Ande na autoridade que recebeu, igreja. Com amor verdadeiro. Deus levanta hoje restauradores e libertadores em Minas Gerais. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. E o seu amor por mim. Se você está aqui com a sua esposa e com o seu esposo, pega na mão dele e da mão dela e diga: nós vamos edificar um altar único na nossa geração. Os nossos filhos vão receber uma herança de um altar único. É tão belo saber que sou filho. Lá na minha casa, no meu lar só tem um altar. O portal dos meus filhos vai ser herança. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa
Existem familiares de vocês que estão aguardando a posição de vocês. Existe uma geração aguardando vocês, Rei Jesus de Pouso Alegre. Uma geração que está aguardando libertadores e restauradores se levantar. Ele me mostra a geração de vocês sem força. A geração de vocês está sem força, mas Ele está aguardando a tua posição. Ele está aguardando você se levantar a partir do altar correto, a partir de Cristo Jesus. Eles estão aguardando a posição de vocês. Não tenham medo da oposição, da perseguição, da afronta, da perca. O altar correto que você se coloca restaura uma geração, liberta uma geração e traz legalidade para restituir. Eu vejo familiares de vocês sendo restaurados, sendo salvos, sendo batizados, tendo o nome no livro da vida, mas eles estão aguardando a posição de vocês. Eles estão aguardando a vida plena com Jesus, a vida no Espírito. Eles estão aguardando, sedento por uma geração que está sem força. Se posicione em Jesus. Leve uma vida em santidade. Se torne um adorador a partir da presença. Viva os princípios em todas as instâncias. O que demonstra que vocês são restauradores é quando vocês pisam em lugares e ali as pessoas recebem a afronta, não do que você fala, mas do que você carrega, sem que você abra a boca. Isso demonstra que pisou naquele lugar um altar correto, e tudo aquilo que é de Baal e Acera vai se estremecer. Eu vejo membros da família de vocês. Eu quero profetizar o que eu estou vendo. Quero materializar através da palavra profética o que eu estou vendo. Eu vejo eles se rendendo. Eu vejo no início eles te afrontando, perseguindo, deixando vocês, se afastando de vocês, porque aquilo que está em você, a essência do altar correto, está entrando em confronto com o altar que eles estão levantando a partir da alma, a partir da carnalidade, a partir da vontade própria. Baal e Acera está ali, e ali eles se afastam de você, eles deixam você, eles se distanciam de vocês, eles desonram vocês. Mas se vocês se manterem firmes e dizendo: eu sei a quem eu sirvo, eu sei porquê, você vai ficar firme, só vivendo a vida com Cristo, como um adorador, como um intercessor, como um discípulo de Cristo, aguardando em santidade, vivendo os princípios, não negociando nenhum deles. Vai chegar um tempo que eles não vão resistir, porque maior é o que está em você, e eles vão se render àquilo que habita em você, e eles vão se entregar. E você não vai ser só um restaurador da sua família, ou da geração da sua cidade, ou do Brasil e das nações. Você também vai entrar em níveis de restituição como nunca antes. E você vai pegar de volta tesouros escondidos em trevas, que foi roubado do tempo que você estava na terra da promessa, mas um princípio foi quebrado e houve cativeiro. Agora, irmãos e irmãs da Igreja de Cristo, que congregam nessa denominação chamada Rei Jesus, se posicione. Gideão fez à noite, derrubou os altares de noite. Quando eles viram no outro dia, eles viram que o altar não estava mais. Quando você reedifica um altar correto, todo mundo vê. Só que quando a pessoa vê, ela quer o modelo que ela sempre acostumou a ver. É a sua posição em Cristo,
a partir de Cristo. Tua posição de obediência, de santidade, de busca, de comprometimento. Porque viver uma vida com Cristo é viver uma vida com propósito. É assim que você vai andar a partir de hoje. Amém? Adore. Tu me leva-me às águas tranquilas, sara-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite na dor. Restitui, restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Só as vozes e o tempo que roubado não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. creia, porque O poder do clamor pode ressuscitar. e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque ressuscitar e restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe. Restitui, Senhor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Levante a sua mão e agradeça a Deus por essa palavra, que é um marco hoje na sua vida, em nossas vidas. Mais um culto que o Senhor tem testificado sobre altares, sobre posicionamento. E essa palavra é liberada hoje neste lugar. Oh, em nome de Jesus, um marco na tua vida. Tua vida não vai mais ser a mesma. Novo pensamento, novo agir, novas atitudes que glorificam a Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós, Senhor Deus, tomamos posse dessa palavra. Oh Deus, de tudo aquilo que foi roubado, saqueado. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia, um novo tempo. Em nome de Jesus. Um tempo que tem, ó Deus, acabado. O tempo de colheitas que estão findando hoje.
E um tempo novo, um ciclo novo que começa. Em nome de Jesus, que a tua graça venha, Deus, sobre cada um aqui nessa noite. Tua verdade iluminando, oh Deus, sendo estabelecido em nosso interior. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor.